Há algo que sempre despertou curiosidade ao observar as pessoas ao redor. Muitas dedicam horas exaustivas ao trabalho, levantam antes do amanhecer, enfrentam transportes lotados e retornam para casa esgotadas, abrindo mão de momentos de lazer, feriados e até datas importantes. No entanto, quando questionada sobre alguma reserva financeira, a resposta costuma ser um silêncio desconfortável. Basta um imprevisto, um conserto doméstico, um medicamento necessário ou um problema no carro para que a situação se torne crítica. Surge então a dúvida. Como é possível tanto esforço resultar em tal pouco algumas famílias conseguem construir um patrimônio, garantir estabilidade e oferecer condições dignas aos filhos. Outras, porém, deixam apenas dívidas, contas atrasadas e a sensação de que nunca será possível sair dessa situação. A verdade é que a pobreza não é fruto de destino, maldical ou influência externa. Na maioria dos casos, ela é consequência de decisões cotidianas, hábitos enraizados e da maneira como se lida com o dinheiro. Um provérbio antigo, atribuído à cultura judaica, diz que o maior inimigo não é o lobo à espreita, mas a própria negligência e a incapacidade de administrar os recursos. Isso significa que o problema não está fora, mas dentro de cada um. E como buscar culpados? O governo ineficiente, o empregador que paga mal, a crise econômica, a falta de herança ou as injustiças do sistema. Contudo, a realidade é que a origem das dificuldades financeiras reside nos comportamentos diários e nas escolhas feitas repetidamente. E fácil reconhecer os sinais. O dinheiro parece desaparecer mais rápido do que chega, a sensação de abundância na sexta-feira se transforma em escassez na segunda e por mais que se trabalhe, nunca parece ser suficiente. Se alguma dessas se tocou e soa familiar, é hora de refletir. Existem 4 equívocos fundamentais que mantêm as pessoas presas em um ciclo de instabilidade financeira, mesmo quando os rendimentos aumentam. Primeiro erro e viver apenas o momento, gastando tudo o que se recebe. Quantas vezes o salário cai na conta e, de repente, surge a sensação de poder comprar tudo o que se deseja? Uma roupa nova, um jantar fora, um aparelho eletrônico parcelado. Afinal, o esforço merece uma recompensa. Mas, em poucos dias, o dinheiro some e a pergunta inevitável é: para onde foi? Um ditado judaico resume bem essa situação. Uma moeda não guardada hoje pertencer a outra pessoa amanhã. Para ilustrar, vale mencionar a história de Roberto, um homem trabalhador que acordava antes do sol nascer para pegar o primeiro ônibus e voltava apenas à noite. Sustentava a família, pagava as contas, mas não resistia a nenhum desejo: cervejas no fim de semana, churrascos, presentes para os filhos. Durante 20 anos, manteve-se padrão sem poupar nada. Quando a empresa em que trabalhava fechou, ele quase perdeu tudo. Enquanto isso, Moisés, um tio comerciante de uma pequena loja, não era rico, mas todo me separava 10% do que ganhava. Após uma década, tinha acumulado o suficiente para comprar uma casa e ajudar os filhos nos estudos. Hoje, vive com tranquilidade. A diferença entre os dois não foi o salário, mas o hábito. Um poupava, o outro gastava tudo. A pergunta que fica é: qual dessas histórias se parece mais com a sua? A decisão é tomada cada vez que o dinheiro chega às mãos. Não adianta alegar que o salário é baixo ou que não sobra nada. Há quem ganhe pouco e consiga guardar, assim como há quem receba bem e esteja sempre endividado. O problema não é quanto se ganha, mas quanto se deixa escapar. Segundo erro e recorrer a empréstimos para sustentar um estilo de vida incompatível com a realidade. No Brasil, esse é um dos equívocos mais frequentes e prejudiciais. Ao ver o vizinho com um celular novo, o amigo com um carro do ano ou alguém viajando nas redes sociais, surge a ideia de que também se merece aquilo, e a solução encontrada e o endividamento financeiro. O quinto erro é a falta de planejamento. Muitas pessoas tratam suas finanças como se fossem um jogo de azar, esperando que o próximo salário ou um golpe de sorte resolva tudo. Não estabelecem metas claras, não definem prioridades e agem como se o dinheiro fosse algo que simplesmente aparece e desaparece sem controle. Um exemplo comum é a ausência de um orçamento. Sem saber exatamente para onde vai cada centavo, fica impossível identificar desperdícios ou oportunidades de economia. Outro problema é a falta de objetivos de longo prazo. Quem não sabe o que quer alcançar dificilmente conseguirá poupar ou investir de forma consistente. E como navegar sem bússola? Pode até se mover, mas não há garantia de chegar a lugar algum. Há também quem confunda planejamento com restrição excessiva. Não se trata de viver na escassez, mas de alocar recursos de maneira inteligente. Um bom plano financeiro permite desfrutar do presente sem comprometer o futuro. Isso inclui reservar uma parte dos ganhos para emergências, outra para investimentos e outra para despesas pessoais, sempre com equilíbrio. Sexto erro e a dependência de uma única fonte de renda. No mundo atual, contar apenas com salário e uma estratégia arriscada. Demissões, crises econômicas ou mudanças no mercado de trabalho podem transformar uma situação estável em um problema grave da noite
noite para o dia. Diversificar as fontes de renda e uma forma de proteger o ponto isso não significa necessariamente ter dois empregos, mas sim buscar alternativas que gerem receita adicional. Pode ser um trabalho freelancer, um negócio paralelo, investimentos ou até mesmo habilidades que possam ser monetizadas. Quanto mais opções, menor a vulnerabilidade financeira. Ponto sétimo e último erro é a procrastinação. Adiar decisões financeiras importantes e um hábito que custa caro. Seja começar a poupar, quitar dívidas ou investir, quanto mais se espera, mais difícil se torna reverter a situação. Os juros compostos, por exemplo, funcionam tanto a favor quanto contra. Quem posterga o início de um investimento perde o potencial de crescimento do dinheiro ao longo do tempo. Da mesma forma, deixar dívidas se acumularem só aumenta o montante a ser pago. O ideal é agir o quanto antes, mesmo que com pequenos passos. Pequenas economias hoje podem se transformar em grandes resultados no futuro. Reconhecer esses erros é fundamental, mas não basta. A mudança real exige a cal. Começar a guardar, mesmo que pouco, estudar sobre finanças, buscar novas fontes de renda e cercar-se de pessoas que incentivem hábitos saudáveis são passos concretos. O caminho para a estabilidade financeira não é rápido nem fácil, mas é possível para quem está disposto a aprender e persistir. O caminho real, baseado em apoios consistentes e mudanças de mentalidade. O que está em jogo não é apenas a quantidade de dinheiro que você terá, mas a qualidade de vida que poderá construir. A transformação financeira não acontece por acaso. Ela é resultado de escolhas diárias, de disciplina e de uma visão clara sobre o que se deseja alcançar. Muitas pessoas esperam por uma oportunidade extraordinária ou por um golpe de sorte, mas a verdade é que a estabilidade financeira se constrói com pequenos esforços repetidos ao longo do tempo. Guardar uma parte do salário, evitar gastos impulsivos e buscar conhecimento são atitudes que, embora simples, exigem comprometimento. Outro ponto importante é entender que o dinheiro não é um fim em si mesmo, mas um meio para atingir objetivos maiores. Ele pode proporcionar segurança, autonomia e a capacidade de realizar sonhos, mas também pode se tornar uma fonte de estresse se não for administrado com responsabilidade. Por isso, é essencial desenvolver uma relação saudável com ele, reconhecendo seu valor sem permitir que ele defina seu valor como pessoa. A liberdade financeira não significa necessariamente acumular grandes quantias, mas sim ter controle sobre suas finanças para viver sem depender de terceiros. Isso inclui estar preparado para imprevistos, ter reservas para momentos de dificuldade e poder tomar decisões sem que o dinheiro seja o fator determinante. Quando se alcança esse patamar, a sensação de tranquilidade é incomparável. No entanto, e preciso ter clareza de que o processo exige paciência. Resultados significativos não aparecem da noite para o dia e é comum enfrentar obstáculos pelo caminho. O importante é não desistir diante das primeiras dificuldades. Cada passo dado, por menor que seja, aproxima o objetivo final. Além disso, é fundamental avaliar o ambiente ao redor. As pessoas com quem se convive, os hábitos de consumo e até mesmo as informações que se consomem influenciam diretamente nas decisões financeiras. Por isso, cercar-se de referências positivas e buscar fontes confiáveis de conhecimento pode fazer toda a diferença. A mudança começa com a disposição de olhar para a própria realidade sem ilusões. Muitas vezes, o primeiro obstáculo é admitir que há algo a ser melhorado. A partir daí, é possível traçar um plano realista com metas, alcançáveis e ações concretas. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de um processo gradual que exige persistência. Por fim, é importante lembrar que cada pessoa tem seu próprio ritmo. Comparar-se com os outros pode gerar frustração, pois as circunstâncias e os objetivos são distintos. O foco deve estar em progredir dentro das próprias possibilidades, celebrando cada avanço e aprendendo com os erros. O que define o sucesso financeiro não é o ponto de partida, mas a disposição de seguir em frente, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. A jornada pode ser longa, mas cada escolha feita hoje ter impacto no futuro. Idade avançada que, após décadas de dificuldades financeiras, decidiu transformar sua mentalidade e começou a estudar sobre finanças pessoais, mesmo sem formação acadêmica na área. Em poucos anos, reorganizou suas contas, eliminou dívidas e passou a investir uma pequena parte de sua renda. O que mudou não foi sua situação inicial, mas sua disposição em aprender e agir de forma consistente. A mudança de perspectiva não exige grandes recursos, mas sim disposição para questionar hábitos antigos. Muitas pessoas acreditam que a prosperidade depende de fatores externos, como salários altos ou heranças,
quando, na realidade, ela se constrói por meio de decisões cotidianas, pequenas economias, leituras direcionadas e a escolha de ambientes que incentivem o crescimento são passos que não demandam grandes investimentos, apenas comprometimento. Outro aspecto relevante é a forma como se lida com o fracasso. Erros financeiros são comuns, especialmente no início da jornada, o que diferencia quem progride de quem permanece estagnado na e ausência de falhas, mas a capacidade de aprender com elas. Cada equívoco pode ser uma oportunidade para ajustar estratégias e evitar repetições no futuro. A construção de riqueza também está ligada à forma como se enxerga o tempo. Enquanto algumas pessoas priorizam o consumo imediato, outras direcionam parte de seus recursos para ativos que geram retorno ao longo dos anos. Não se trata de privar-se de tudo, mas de equilibrar o presente com o futuro. A disciplina não significa viver de forma austera, mas sim fazer escolhas conscientes sobre onde e como alocar os recursos disponíveis. Além disso, o ambiente influencia diretamente os resultados. Cercar-se de pessoas que compartilham objetivos semelhantes pode acelerar o processo de aprendizado e manter a motivação. Da mesma forma, evitar ambientes que incentivam o desperdício ou a desorganização financeira e uma estratégia simples, mas eficaz. A mentalidade não se desenvolve no isolamento, mas na interação com ideias e comportamentos que a reforcem. Por fim, é importante destacar que a jornada financeira não é linear. Haverá momentos de avanço rápido e outros de estagnação, e sustenta o progresso e a persistência, mesmo quando os resultados não são imediatos. A consistência, mais do que a intensidade, e o que determina o sucesso a longo prazo. Cada passo dado hoje, por menor que seja, contribui para um futuro mais estável e com maiores possibilidades. Aos 63 anos, uma pessoa decidiu iniciar seus estudos sobre investimentos. Naquela idade, muitos questionavam a utilidade de tal esforço, sugerindo que o assunto deveria ser deixado para os mais jovens. No entanto, a decisão foi mantida. Com dedicação, o conhecimento foi adquirido e, mesmo com recursos limitados, os primeiros passos foram dados. 5 anos depois, os resultados eram visíveis. O capital inicial havia se multiplicado e parte desse crescimento já permitia apoiar os netos em seus estudos. A questão não e se tarde demais, mas se existe disposição genuína para agir. O que distingue aqueles que alcançam seus objetivos daqueles que não o fazem. Não e talento, sorte ou origem, e a persistência, e a capacidade de seguir adiante quando outros duvidam, e levantar-se após cada queda e extrair aprendizado dos erros, em vez de permitir que eles sirvam como justificativa para a desistência. Há um provérbio que ilustra essa ideia. Em vez de perguntar ao destino por que não se tem mais, e preciso questionar a si mesmo o que foi feito com o que já se recebeu. Essa mudança de perspectiva é fundamental, pois retira o indivíduo da posição de vítima e o coloca como protagonista de suas escolhas. As circunstâncias não definem o resultado, as decisões tomadas sim. Quando essa compreensão se consolida, surge o poder de transformar a realidade. Nesse sentido, e válido fazer uma reflexão sincera sobre a própria situação financeira. Para onde o dinheiro está sendo direcionado? Os hábitos atuais estão alinhados com os objetivos futuros? As escolhas de hoje estão construindo o amanhã desejado? Se a resposta for negativa, a mudança se torna necessária e o momento de iniciá-la é agora. Tempo passar independentemente das ações tomadas. A diferença estará em como ele será utilizado, se para manter a mesma condição ou para avançar em direção a uma situação mais favorável. A crença na capacidade de mudança é essencial. O ponto de partida, os erros cometidos ou as tentativas frustradas não determinam o futuro. O que importa é a disposição presente de recomeçar, de adotar novas abordagens e de agir de forma diferente. Não há espaço para desculpas, lamenta-coisa ou espera por soluções externas. A responsabilidade individual e as decisões tomadas hoje definirá os próximos passos. Pequenas ações, quando realizadas de forma consistente, têm o potencial de gerar transformações significativas. Guardar uma porcentagem da renda, organizar as dívidas e estabelecer um plano para quitá-las, dedicar tempo diário ao aprendizado sobre finanças e escolher com cuidado as influências ao redor são medidas simples, mas que, ao longo do tempo, podem alterar completamente o panorama financeiro. Essa jornada não precisa ser percorrida sozinha. Muitas pessoas já enfrentaram desafios semelhantes e conseguiram superá-los. O que as diferenciou não foi uma condição privilegiada, mas a decisão de agir. Agora é o momento de tomar essa mesma decisão. Fazer com que o dinheiro trabalhe a seu favor, transformar erros em aprendizado e trilhar um caminho que leve à liberdade financeira. Riqueza, nesse contexto, não se resume ao que se possui materialmente. Está relacionada à tranquilidade, à dignidade e à capacidade de viver sem depender de fatores externos, e ter controle sobre as próprias escolhas e dormir em paz, sabendo que o futuro está sendo construído com intencionalidade.